seguinte ponente pois é o profesor Ariel Levy. Ele está en Brasil, entonces o que temos é un vídeo do seu relatorio e despois estará disponible en directo con nós pois para calquer comentario ou calquer pregunta. Como salía pola mañá, no? Que a presencia deste profesor e outros dous que intervirán máis tarde, pois bueno, pois é froito da relación que temos cos nosos compañeiros de Brasil. De feito, pois o profesor Manuel Febreiro e máis eu pois organizamos a sesión de R de Brasil o ano, o ano pasado non, na primavera, non? En maio. O ano pasado, pois Alejandro Saavedra, Paula Saavedra e máis eu mesma, Manuel Oviedo, pois tamén fomos convidados a impartir unha palestra nesa sesión. Bueno, entonces, o título da charla do profesor Ariel Levy é Diseño e análise de experimentos con R. Entonces, ponemos o vídeo. Hoje, nessa apresentação, eu e o Marcos estaremos representando o grupo de autores do LabEx, que é o professor, além de nós, tem o professor Eduardo Camilo e a Mariana Peixoto. Estaremos apresentando para vocês design e análise de experimentos com R do Programa de Pós-Graduação em Administração da UF, Laboratório de Experimentos LabEx. Experimentos são procedimentos ou testes sistemáticos realizados para responder uma pergunta específica ou investigar uma hipótese. O método experimental consiste essencialmente em submeter os objetos de estudo à influência de certas variáveis em condições controladas e conhecidas pelo pesquisador para observar os resultados que a variável produz no objeto. A pesquisa experimental seleciona variáveis que acreditam serem capazes de influenciar o objeto de estudos e, a partir do controle e observação da interação entre o objeto e a variável e os seus efeitos, retiram-se conclusões e reflexões. Portanto, se trata de um tipo de pesquisa onde o pesquisador assume um papel ativo, não limitando-se à observação dos fatos. A pesquisa experimental normalmente se desenvolve num laboratório, que caracteriza como um ambiente artificial, pois suas condições são criadas pelo pesquisador. Ou também se desenvolve no campo, ou seja, num ambiente real, onde vivem comunidades, grupos, organizações a serem estudados. No experimento, o que conhecemos é a situação atual do conhecimento. A partir de uma determinada pergunta, se monta uma hipótese, e para essa hipótese nós vamos desenhar um experimento que vai ser realizado num laboratório. Após a realização do experimento, teremos uma análise estatística a ser realizada, de acordo com os testes, e, posteriormente, teremos a interpretação e o seu relato. O objetivo desse trabalho é introduzir o tema e explorar as possibilidades de uso do R para análise de experimentos, uma vez que estaremos implementando em breve um laboratório para este fim no Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal Fluminense. E os pesquisadores que desejarem contribuir com essa iniciativa serão muito bem-vindos. Vale a pena ressaltar algumas características importantes a respeito de experimentos. Manipulação de variáveis. Num design experimental, o que se busca é o ajuste de variáveis independentes, fatores, que vão avaliar o seu impacto numa variável dependente. Pesquisadores deliberadamente alteram essas variáveis para observar as mudanças. Também existem fatores que são alterados durante o próprio experimento. Grupos de controle experimental. Em muitos experimentos, é comum incluir grupos de controle, que não são submetidos à intervenção ou tratamento, e isso permite que os pesquisadores comparem os resultados entre o grupo experimental, aqueles que receberam o tratamento, e o grupo de controle, aqueles que não receberam qualquer tratamento, para determinar o efeito da variável independente. A aleatorização envolve a alocação aleatória de participantes em unidades experimentais ou observações para grupos experimentais e de controle. Isso ajuda a minimizar o viés e a controlar fatores de confusão não desejados. Por exemplo, experimentos cego ou duplo cego que ajudam a minimizar os vieses dos participantes e ou de quem participa na sua condução. Um bom design experimental envolve a repetição do tratamento para garantir a consistência e a precisão dos resultados. A replicação envolve realizar o mesmo experimento em diferentes condições ou locais para melhor validade dos resultados. Os pesquisadores mantêm registros detalhados de todas as observações e resultados ao longo do experimento.
Isso é fundamental para a análise posterior, para a validade dos resultados e reprodutibilidade do trabalho. Um design experimental é frequentemente acompanhado de análise estatística para determinar a significância estatística das diferenças observadas entre os grupos. O tipo de design a ser escolhido vai depender das características do experimento a ser realizado. Between Groups é usado para comparar diferentes tratamentos ou condições em grupos independentes. Cada grupo representa uma condição experimental distinta, e os grupos são independentes. Within Groups é aplicado quando se deseja estudar o impacto de diferentes condições em uma mesma população ao longo do tempo, ou sob diferentes circunstâncias. Já o Split Plot é uma combinação desses dois outros designs. É usado quando o estudo envolve dois níveis de fatores experimentais, com um atribuído às parcelas principais e o outro às subparcelas. Também existem outros modelos, como o Completely Randomized Design, que é caracterizado pela aleatoriedade na alocação dos tratamentos, o que o torna útil para avaliar o efeito de um único fator experimental em uma variável de resposta. O CRD é simples, mas pode ser vulnerável a viés se os fatores não controlados influenciarem os resultados. No Randomized Block Design, ou RBD, os participantes são divididos em blocos com base em uma característica que pode afetar a variável de resposta. Em seguida, a aleatorização é aplicada dentro de cada bloco para atribuir os tratamentos. O RBD é usado para controlar fontes de variação que podem estar relacionadas aos blocos. O gráfico abaixo mostra a necessidade de se usar o design fatorial quando o número de variáveis independentes for maior do que 1. Dois pacotes são fundamentais para análise de design de experimentos no R, e eles servem de dependências para muitos outros pacotes. O primeiro deles é o Stats, que está aplicado no exemplo ao lado. Nós criamos um data frame e no nosso experimento nós estamos simulando a venda de sorvetes em dois lugares diferentes. Queremos ver se a localização afeta a quantidade de sorvetes vendidos. Para isso, nós fizemos um teste T usando o pacote Stats, buscando verificar se existia diferença significativa entre as médias de venda de sorvete. O segundo pacote é o Power, que também é usado para análise de estatísticas. Nele, através de algumas funções, é possível obter o tamanho da amostra, por exemplo. Existem algumas soluções para encontrar pacotes relacionados à análise e design de experimentos. A iniciativa R-Universe do R-OpenSci propõe uma curadoria de pacotes e classifica os mesmos através de diversos fatores. Já o CRAN Task View é uma iniciativa do CRAN para a curadoria de pacotes que também possui um pacote. Nela você pode encontrar um conjunto de análises de diversas áreas do conhecimento e uma listagem dos pacotes que atendem a essas áreas. O SOS é um pacote criado para encontrar funções dentro de outros pacotes. Com ele é possível fazer queries e encontrar funções em todos os pacotes listados no CRAN. O pacote CTV é um desses pacotes que nos ajudam a encontrar as soluções. Passando Experimental Design, que é uma área de conhecimento, para a função CTV deste pacote, teremos como resposta uma listagem de 105 pacotes, com suas descrições, que, embora alguns deles já estejam deprecados. Se quiséssemos encontrar o tamanho da amostra, por exemplo, poderíamos usar a função find function do pacote SOS. Nesse exemplo aqui, passamos a query sample size e obtivemos 10.000 matches. Filtramos por duas páginas, em conjunto possuem 40 matches. E baixamos 40 links de 28 pacotes. E aqui é bom frisar que não necessariamente existem 10.000 pacotes que têm a função sample size. Não. Isso quer dizer, esses matches querem dizer que nós obtivemos mais de 10.000 ocorrências nessa busca. Então, é possível que existam pacotes que tenham o termo sample size repetidos várias vezes. A partir da análise do Task View, é possível obter uma lista simples das funções mais recorrentes. Entre elas, podemos destacar o dimensionamento e a aleatorização da amostra, testes estatísticos paramétricos e não paramétricos, como o ANOVA, o teste de hipótese, o teste T, a regressão linear, geração de designs fatoriais ou não fatoriais, a geração de designs aleatórios e a otimização de designs, que é coberta por uma grande quantidade de pacotes. É bom frisar também que os pacotes listados no Task View são pacotes mais voltados para áreas de design industrial, design de experimentos industriais,
e agrários. Na tabela ao lado, listamos alguns pacotes mais listados para o design e análise de experimentos. Os pacotes ConfDesign, AutoDesign, CrossDes, FRF2 e Agricolae são pacotes mais generalistas, que buscam ajudar na escolha do design propriamente dito. Alguns deles são especializados em um tipo específico de design, e outros, como Agricolae, cobrem todos. Além desses pacotes, também destacamos o Stats e o RStatics. O Stats é um pacote poderoso que possui ferramentas necessárias para análise básica de experimentos. Já o RStatics está mais alinhado à filosofia do Tidyverse e consegue trabalhar melhor com o Pipe e com tabelas em formato Tibor. Entendemos como novos caminhos umas soluções como essa apresentada pela North Dakota State University, em que fez um pacote chamado Field Hub. Esse pacote gera um app, um Shine app, que vai permitir, por exemplo, que pesquisadores não tão versados em R tenham possibilidade de estudar e de fazer seus designs e suas análises diretamente através desse Shine, que é rodar no seu computador, no seu browser, um pacote que já está preparado com todas as funções e com todas as seleções possíveis. Então, nós mostramos aqui a tela de entrada dele, né? E também uma das telas possíveis de seleção de pacotes. Isso é especialmente interessante porque vai tornando pouco a pouco amigável a interface aos pesquisadores. Na área de ciências sociais aplicadas, por exemplo, é muito difícil o pessoal que trabalha com R. Como conclusões, nós descobrimos que não existem tantos pacotes voltados para a área de ciências sociais. A maior parte dos pacotes listados no TaskView e também no R-Universe são voltados para ciências biológicas e agrárias. Portanto, existe bastante espaço para o desenvolvimento de pacotes voltados para análise de experimentos em ciências sociais e humanas, considerando as especificidades da nossa área. Por fim, gostaríamos de convidar a todos para que participem do oitavo CER, né, que deverá ocorrer em maio, né, de 22 a 24, em 2024. Esperamos vocês lá. Imos intentar conectar co profesor Ariel. Aí está. Boa tarde, Ariel. Non oímos. Ora esteja claramente de muito grande pela aqui na atividade que está iniciando está bem difícil de responder, mas eu vou tentar responder as perguntas que vocês tiverem. Ariel, esculpa, mais non estou a perceber o que estás a dicir. Sinto. Acho que hai un problema técnico. É unha pena que non podas estar hoxe con nos aquí como o ano pasado, pero, bueno, temos o vídeo, a palestra do diseño e análise de experimentos con R. Penso que ti máis o teu colega fixestes un resumo sobre todos os pacotes que hai en R para facer análise de experimentos. Bueno, gustaríanos que o ano que ven pois estivesedes aquí con nós, que eu creo que sería moito máis fácil a comunicación. Non sei se alguén do público quere decir algo ou quere comentar algunha cousa. Agradecerlles que eles están tamén simultaneamente noutro congreso que é o Latin R, o sea, para que vexades a dimensión deste evento, vale? Non pensedes que é fácil, a diferencia horaria e todo. Sí, estamos en la aula, ¿no? Ahora va a llegar un poco de foco de aquí. Vamos a ver como es que dice por eso. Vamos a ver, etc. Espero que quando chegar possamos estar juntos agora, né? Mas aí numa situação um pouco ruidosa, pelo menos, para complicar. Se há perguntas também, se não conseguir responder todos hoje, poderiam mandar os e-mails, nós responderemos com prazer a todos vocês que tiverem feito. Esse é um trabalho que nós estamos iniciando ainda no programa de pós-graduação, de administração. Muitas dicas estão extremamente importantes pela administração,
Se estou a perceber ben, o sea, quere dicir que é un traballo que están empezando a iniciar agora e que se hai algunha dúbida ou algunha suxestión por parte da audiencia, pois que sería benvida. Bueno, é que estamos escoitando bastante mal, ese é o problema, Ariel. Entón, como nós temos o teu contacto, se algún dos ouvintes pois, ten algún interese, pois con moito gusto pois, compartimos con eles o teu contacto. E despedimos aquí a conexión para que poidas seguir no Latin R. Gracias por estar estes minutos connosco. Moitas gracias, de verdad.